Presidente, nós vamos fazer um daily vlog todo dia sobre a nossa agenda, sobre essa campanha, até o aeroporto aqui. Como é que é o nome? Ah, chama daily vlog, né? Chama daily vlog. Você não pode ser make up with me, né? A gente vai trocando uma ideia aqui até o aeroporto. Eu quero fazer umas perguntas pra ele aqui, eu juro que eu não preparei absolutamente nada, mas de coisas que... Aqui, cara, eu tenho de curiosidade mesmo, do tipo, por exemplo, Flávio, como que foi, cara, pra você passar o Dia dos Pais sem o seu pai? No fim das contas, muita gente passa porque o pai morreu ou porque, enfim, tá distante, mas você passou porque o seu pai tá preso injustamente. O que você sentiu? Foi muito difícil. Tava em São Paulo, tava no hotel. Eu tinha acabado de fazer um discurso. Quando entrei no carro, eu vi que o ditador tinha negado a possibilidade da gente visitar o meu pai no Dia dos Pais, né? Que era um domingo. E aí eu falei, cara, vou escrever uma carta. Nicolas, eu não conseguia escrever a carta, cara. Não conseguia escrever. Cada vez que eu lembrava que eu ia estar com ele, que ele faz falta demais, de ouvir um conselho de pai, de dar um abraço nele, de dar um apoio moral, de falar como é que tem as coisas aqui na rua, que ele fica ansioso, né? Fica curioso. E a galera esquece que, assim, é um pai, né, cara? Eu sei que todo mundo vê ele como, óbvio, né, um presidente, como um político, mas, assim, eu sou pai agora fresco, né? Então eu paro pra pensar, pô, cara, se eu ficasse, né, tempo sem ver, né, minhas filhas e vice-versa, né, eu sem ver o meu pai, como que é? E a esquerda tem uma tática que é desumanizar, né, o seu oponente. Então eles desumanizaram o Bolsonaro, cara. E a sua família, né? Ele é um fascista, ele é um genocida, ele é um autoritário. E esquece que, tipo, ele é pai. Tem uma carta que você lê em 2 minutos, eu levei mais de 1 hora pra escrever. Eu parava, tinha que tomar água, né? Chorava e queria estar perto e tal. Então, primeiro, pra você que tá assistindo aí, cara, se tu tem pai, tu tem, sei lá, tu tá com algum problema com teu pai, cara, pede a Deus aí pra tocar o seu coração. Você, mesmo que você esteja certo, você perdoar e vai lá, cara, aproveitar o teu pai, a sua mãe também, porque você não sabe quando vai ser a última vez que você vai ver, você não sabe o que é que pode acontecer amanhã. Cara, a família é o maior projeto de Deus na Terra, então não perde a oportunidade de estar perto do seu pai, ou mesmo um irmão teu também, que você tem um problema, algum amigo seu. A melhor coisa é perdoar pra você ficar leve e estar perto, estar junto de quem te ama. Como que foi, assim, o processo de conversão? Muitas vezes, né, a própria esquerda mesmo utiliza, né, talvez vídeos seus antigos, enfim, pra poder falar que você era um cara antes da campanha, agora era um outro cara, sendo que, pelo menos pra mim, eu vejo sempre com bons olhos uma pessoa que se converte, né? E sua vida passada não dita quem você é. Se fosse assim, né, Davi não era pra ser lembrado, Paulo também da mesma forma, e longe, né, obviamente, de nos comparar com esse, mas eu acredito que Cristo veio exatamente pra pecadores, né? É como um médico, ele veio pra sarar quem tá doente, ele não veio pros sãos. Então, assim, como que deu o seu processo de conversão e o que você sente hoje, assim, de mais diferente do Flávio antes e depois de conhecer a Cristo? Ô Nicolas, como você falou, cara, eu acho que o homem até amadurece um pouco mais tarde do que as mulheres, né? Sim. Então, eu casado, com filhas e muito dedicado ao trabalho, em Brasília, distante da família. Então, quando eu percebi que eu tava até perdendo a minha família já, minhas filhas com nota ruim no colégio, um amigo de Brasília, eu sempre fui evangélico, eu cresci, meus avós são batistas, minha mãe é batista, eu frequentava a igreja já, mas só que eu nunca praticava, na verdade, aquilo que eu lia na Bíblia, que eu lia a Bíblia sempre. Mas, era um transcristão. Cara, era um transcristão, cara. Se sentia cristão, mas não era. Foi em outubro de 22 quando eu me converti de verdade, mas foi um processo ao longo dos meses anteriores, cara, de virada de chave, Nicolas. Eu entendi, cara, eu tô fazendo tudo errado, eu tenho que estar mais perto da minha família, eu tenho que estar mais perto da minha esposa e ela junto comigo me apoiando, cara. Então, assim, foi uma conversão minha junto com ela. No dia 1º de outubro de 2022, foi na piscina da minha casa mesmo, um pastor lá. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, Nicolas, porque tudo mudou pra melhor na minha vida. Sim. Não só o convívio, minhas filhas estavam mais perto, a minha esposa mais perto, eu trabalhando melhor, a relação com minha família melhor. E, principalmente, o que muda pra gente que tá na vida pública, porque às vezes eu era mais novo, sempre fui muito assim, tá? De apontar o dedo pra todo mundo. E esse processo de conversão, você começa a entender que as pessoas merecem então a segunda chance, é uma escolha da pessoa viver melhor, estar mais perto de Deus. E você começa a se colocar no lugar do outro, né? E pode falar, galera, quando você casa, você começa a compreender isso, assim, porque o casamento não é sobre, digamos assim, não é sobre felicidade, vou deixar isso bem claro. É sobre você falar com uma pessoa, ó, tô com você até o fim, meu irmão. Não importa o que acontecer, eu estarei com você. E aí que você vê que muitas das vezes, né, quando se aponta, né, a Bíblia fala, olha, por que ao invés de você falar do cisco que tá no olho do seu irmão, você não fala, né, quase que do tronco que tá aqui no seu olho? Porque você percebe que as dificuldades, elas vêm, cara. E muitas das vezes você cai em coisas ou tem dificuldades e talvez você nunca imaginaria ter, né? E casamento meu irmão... Você falou, não são só alegrias, todo mundo passa por problemas. E se não fosse a minha esposa, cara, eu não teria conseguido superar tantas dificuldades. Por isso que eu tenho dito abertamente que a Fernanda não é aquele clichê
clichê que a gente fala, né? Tô ao lado de todo grande homem tem uma grande mulher. Não, cara, a Fernanda é minha espinha dorsal de verdade. Ela que me botou de pé na vida, é quem eu penso e eu ergo a cabeça todos os dias, quem ora por mim. Sim. Sempre que eu saio de casa. Você fortalecer a família, cara, você que tá assistindo aí, você que é casado, cara, perde tempo não de dar mais atenção pra sua esposa, de fortalecer o seu casamento, cara, que não tem coisa melhor na vida do que você sair pra trabalhar, passar o dia inteiro ralando pra sustentar a sua família e você voltar pra casa é a melhor parte. Saber que tem uma esposa que tá te aguardando, que tem uma família que te ama, que você tem que valorizar acima de qualquer coisa. Então não perca tempo, vai honrar sua família, vai honrar sua esposa, que dá tempo. Vocês viram que é tão mesmo sem preparar que eu fiz um chat GPT rapidão. Aqui, ó, Bolsonaro pai ou Bolsonaro presidente? Bolsonaro pai, lógico. Bolsonaro pai. Quem é o mais ciumento com o Bolsonaro? Jogador. Aí, cara, o Carlos, com certeza. Quem é o mais mão de vaca dos Bolsonaro? Eduardo, com certeza. Quem é o mais bonito? Jair Bolsonaro. Vou trazer essa pra nós. Brasília em uma palavra. Brasília tem que ser esperança. Uma coisa que o Bolsonaro faz que você começou a fazer igual. Rir. Pra quem conviveu com o Jair, Só que eu não imitei assim. a risada deles, bicho, é igual. Eu juro, é assustador, cara. É assustador. DNA. Se você não fosse político, o que você estaria fazendo? Eu ia ser advogado, com certeza. Eu sou advogado também, né? Mas estaria mais dedicado à atividade de advogar. Boa. Um time de futebol. Não desisto nunca, Vasco da Gama, vambora. Minha esposa é vascaína, bicho, falar pra você. Se esse cara enfrentou o Vasco, meu irmão, esse cara consegue enfrentar as dificuldades que tem por aí. Lula em uma palavra. Passado. Já se arrependeu de alguma coisa, Flávio? Eu me arrependi às vezes de não estar mais perto da esposa, me arrependi às vezes de não ter corrigido uma filha minha, quando podia ter corrigido, pra evitar que a rua corrija ela mais no futuro. Já me arrependi de algumas coisas que eu falei pro meu pai, já me arrependi da forma como tratei minha mãe algumas vezes, mas é o que eu falo, você se arrepende pra você, quando você de coração se arrepende, é pra você aprimorar, pra você melhorar, e é assim que eu encaro pra nunca mais repetir esses erros, né? É um aprendizado. 1º de janeiro de 2027. 1º de janeiro de 27 a gente vai estar em algum lugar comemorando a virada, porque no dia 6 de janeiro de 27 é o dia que o presidente da República vai tomar posse. Eu não sabia. Se Deus quiser, no dia 6 de janeiro, que é o que você queria saber do dia 1º, eu só me imagino uma coisa, Nicolas, que eu tenho falado em alguns discursos meus, subir naquele púlpito lá de presidente da República, receber a faixa colocada pelo meu pai em mim, fazer uma oração entregando essa vitória, o Brasil, nas mãos do Senhor Jesus, cara. A gente tem muita responsabilidade em cumprir essa missão de Deus aqui na Terra, né? E se eu for presidente da República, você, em nome de Jesus, vai ser para melhorar a vida dessas pessoas aí, olhar para frente, né? E dar o exemplo. É isso que eu quero fazer para melhorar o meu país. Pessoal, esse aí é um pouquinho do Flávio Bolsonaro, talvez que vocês não conheciam. Eu faço questão aqui de dar um livro para ele que chama Por Deus e pela Pátria, do Fulton Sheen. Vou entregar. E ele fala que diversos presidentes dos Estados Unidos, não sei se você sabe, Abraham Lincoln, diversos chamavam o povo para Deus. Então, com jejum, inclusive ele falou, olha, dos 2 livros mais importantes de todos é a Constituição e a Bíblia, porque um país, ele tem que estar realmente sedimentado na fonte moral, né, que é Cristo. Sem Deus, tudo é lícito, né? Vou ler com o maior prazer. Esse livro me ajudou muito, vou passar pro Flávio. E é o seguinte, pessoal, vai completar 20 anos de governo do PT e esse vagabundo tá pedindo mais 4 para poder mudar o Brasil, né? Então, vamos fazer uma escolha diferente, conheça, né, as propostas do Flávio, conheça esse cara, né, dê realmente a chance de conhecê-lo. A gente sabe que a esquerda durante anos fez uma desumanização. Poxa, você acha que é fácil ser um filho que vê ali as pessoas falando que a facada é mentira, que no dia ali que ele tava quase morrendo, né, fazendo brincadeiras, zombando, zoando com a possível morte, né, do seu pai, depois tudo que aconteceu, né, no nosso país, e agora mostrou que ele tem razão com relação às coisas que aconteceu durante a pandemia, lutando contra, enfim, ministros, né, lutando contra um jurídico, todo, né? lutando contra o sistema, lutando contra, enfim, contra, sabe, um mainstream total. Não é fácil. Então a gente nunca pode chegar e falar, eu faria isso, faria aquilo. Cara, não tenho dúvidas que houve erros, né, Flávio? Houve acertos. Cara, eu também vou no banheiro, eu bebo água, eu durmo, acordo, Exato, eu rio, eu choro. Exatamente. E assim, a gente precisa ter resiliência de fazer o seguinte, cara, vamos mudar, vamos realmente fazer algo diferente. Cara, a gente ficou isso aqui de ter 8 anos de direita no poder e mesmo durante a pandemia, Jair Bolsonaro entregou o país em superávit. No primeiro governo Lula, no primeiro ano, ele já entregou em déficit fiscal. Então a gente precisa mudar esse país. Pra presidente, dia 4 de outubro é 22, Flávio Bolsonaro. Eu vou fazer meu jabá em Minas Gerais, é 22, tamo junto. Deixa eu pedir voto pra você também, rapaz. Pô, obrigado, pede aí, deputado federal, Nicolas Ferreira, 22. Eu preciso desse cara lá, mais uma vez. Primeiro que ele merece, fez um grande trabalho.
E segundo, porque ele vai me ajudar a transformar esse Brasil, mudar esse Brasil de verdade, tirar você que está na dívida, combater a violência, reduzir impostos, fazer com que você tenha o poder de compra de volta para você, para que você possa ter a sua autonomia, né? Enfim, eu tô com muita vontade aqui de dar o meu melhor. Por um mandato só, eu fiz uma técnica para acabar com a reeleição. Legal. Para poder dar o exemplo, porque eu sei que assim, o presidente senta na cadeira no primeiro dia já tá pensando. Pô, vocês viram aqui, hein? Isso aqui talvez seja inédito. Flávio falou que vai acabar com a reeleição. Ou seja, cara, olha a diferença. José Dirceu falou que o Lula tinha que ficar 12 anos no poder. Já o Flávio tá falando, ó, vamos acabar com a reeleição. Eu vou até retribuir a tua gentileza, vou te dar um livro para você ler, que é Liderança de Alto Nível, do John Maxwell. Foi o pastor da minha igreja que me deu. E ele fala exatamente disso, que são vários níveis de liderança que você vai alcançando, né? E a mais alta é aquela que você tá no momento que você faz as coisas de coração, sem esperar nada em troca, porque você sabe que é o certo. E você já tá numa fase de você mesmo formar outros líderes. Isso eu vi o meu pai fazer. Você vê que ele tá nessa situação que tem um monte de liderança. Você é uma liderança. Sim, com certeza. Eu considero que é da nossa linha também. Não, foi a minha inspiração para entrar na política. Então, assim, quando eu faço isso é porque eu sei que tem outras lideranças, até muito melhores do que eu, né? Esse é o momento que eu sou candidato, mas lá em 2030 ou 31, não sei qual vai ser a decisão que o Congresso vai tomar quando acabar com a reeleição, se vai aumentar mandato, se não vai. Quando acabar o meu mandato, eu tenho certeza que vai ter algum líder do nosso time que vai dar continuidade para esse trabalho. E lá na frente você, se Deus quiser, cara, eu sei que você não gosta de falar desse assunto, mas você tem o potencial, né, de algum dia também ser presidente da República. Eu tenho certeza que você ouve isso nas ruas, como eu ouvi. Ô Nicolas, sabe qual foi a primeira vez que eu ouvi de uma pessoa que eu ia ser presidente da República? Eu tinha 21 anos de idade, tava panfletando na rua, lá num município chamado São Pedro da Aldeia, veio uma senhorinha, cara, aquelas com a saia longa de igreja, com Bíblia na mão. De coque. Aí me olhou assim, eu 21 anos de idade, era candidato a deputado estadual ainda. Aí eu dei um panfletinho pra ela, né, pedindo voto pra deputada. Ela olhou pra minha cara, você ainda vai ser presidente da República. Eu falei, não, nem meu pai imaginava isso. Cara, eu tô falando de 2002. Então foi a primeira vez que eu lembro de ter ouvido isso, e eu tenho certeza que você ouviu também. Não tem outro perfil pra sequência de presidente, cara. Tem que ser pessoas aí que têm esse pensamento de ajudar o povo de verdade, de livrar o povo da miséria, de criar oportunidades, pessoas de coragem, pessoas humildes, pessoas preparadas e, acima de tudo, Nicolas, pessoas que têm fé. Eu já começo a identificar vários outros Nicolas que também tem são mais novos que você já e que estão na política. Não, hoje, pô, a gente tava do lado da escola, né? Cara, criança, né, cara? Gritando Flávio, 22. Não, cara, eu tenho muita esperança que o Brasil vai passar vários anos aí de prosperidade. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E é um projeto aí de renascimento mesmo de todo mundo, de reavivamento, como a gente acredita. Você viu o que aconteceu com o Charlie Kirk lá nos Estados Unidos, olha a repercussão disso, um cara que pagou com a própria vida, olha o movimento mundial que ele despertou. Você fez isso aqui. Que ele nem tem ideia, que ele nem tem ideia, cara. Ele me fortaleceu naquele dia de olhar e falar, cara, olha só, até mesmo na morte você consegue influenciar uma pessoa que ele não tem nem ideia. O Charlie Kirk não conhecia ele, infelizmente, era doido pra conhecer ele, mas não conhecia ele. Pô, ele tocou um cara aqui no Brasil que nasceu na favela. Eu sempre falo isso, Flávio, a nossa influência, ela tem uma capacidade que a gente não imagina, cara. Quantas pessoas que foram transformadas pela vida do seu pai, tipo, que tiveram esperança de resgatar o verde e amarelo, que entenderam que era direita e esquerda, pô. Uma coisa eu aprendi com o Olavo de Carvalho, que da família eu fui o primeiro a conhecer o Olavo de Carvalho. Ele tinha um programa chamado The True Outspeak, que passava na internet, né? Aí eu era deputado, dei uma medalha Tiradentes, que é a maior honraria do Rio de Janeiro, lá. Fui levar pra ele lá em Richmond, nos Estados Unidos. E aí a gente saiu para comer num restaurante de luxo lá chamado Chicken Fries, conhece? Conheço. Lá nos Estados Unidos. E aí ele falou uma coisa pra mim, que ele dividiu o quarto com o Zé Dirceu já na universidade. Caraca. E ele falou, Flávio, só qual é a diferença do pessoal de esquerda e do pessoal de direita? Uma das diferenças, né? Eu falei assim, não, porque esse pessoal de esquerda, eles já são doutrinados desde muito tempo a se sentirem satisfeitos só de terem participado de um processo que levou até o grupo dele chegar até o poder. Então o cara pode morrer no meio do caminho, não importa, se ele souber que ele contribuiu para aquele projeto deles, que é um projeto maléfico, um projeto, né, de miséria, de fome, de escravidão. Então assim, aquilo me tocou. Falei, cara, eu vou ficar satisfeito se eu tiver ajudado a participar desse processo, como meu pai está ajudando, continua ajudando, mesmo censurado. Eu espero dar continuidade, que na frente eu tenho certeza, não sei se eu vou estar vivo para ver o Brasil prosperando de verdade. Eu tenho dito uma promessa de campanha minha, que o Brasil vai ser uma das 7 maiores potências econômicas do mundo, dentro do nosso governo ainda. Eu espero conseguir entregar isso de verdade, que é sinal que a vida do povo melhorou. Cara, então se eu tiver participado desse processo de fazer um Brasil, um país, fantástico, próspero, e lá na frente, ver outras pessoas, né, como você, como os próximos Nicolas que virão, darem continuidade desse trabalho, eu vou estar feliz da vida, cara. Eu não tenho apego nenhum ao poder, né? A maior prova de desapego aqui, eu podia ter candidato à reeleição para Senado no Rio, né? Que estava bem encaminhado. E vem para essa missão que é difícil, que eu tô andando de colete à prova de bala, carro blindado. Não, e não é só difícil a campanha, cara, é o pós, é o governo, é o desafio, né? Seu pai teve um dia que tava em São Paulo, ele chegou e falou assim, quer sentar na minha cadeira, pô? Quer sentar na minha cadeira? Isso aqui eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Por quê? Não porque ele não queria, obviamente, ser presidente, mas porque, óbvio, é uma cadeira que você carrega uma nação inteira, cara.
cara. Qualquer coisinha que você faz vai tocar na vida de muita gente, né? Qualquer irresponsabilidade pode gerar uma consequência gigantesca, mas se você toma boas decisões também, você pode impactar uma nação inteira. Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Não deixe ninguém subestimar de verdade a tua força, a tua voz e você também. Aquilo que você fala, aquilo que você diz é muito importante, porque tem pessoas que talvez você consiga alcançar que a gente não consegue. Tire tempo pra poder alcançar outras pessoas que não concordam, talvez muito com a gente, ou tá em cima do muro, porque pra ganhar a presidente da república tem que ser 50 mais 1. Vamos matar desse mais um. Se você gostou, curte, compartilha. Se você ama a Deus, tá certo? Você ama Satanás, só olha. Valeu.